Paz, meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, agradecer ao Senhor porque nosso Deus ele é tremendo, né? Nosso Deus ele é lindo, ele é justo, ele é fiel, ele cuida de nós, ele tem nos fortalecido, aleluia. Deus ele é um Deus misericordioso, um Deus que vai muito além do que nós possamos pensar ou imaginar. Nesta hora de hoje eu quero render graças a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida daqueles que crê em minhas orações, né? As orações que o Senhor coloca nos meus lábios. Muitas vezes nós estamos entristecidos, mas o Senhor nos fortalece. Muitas vezes nós queremos estar de cabisbaixo por causa de alguma palavra ou de situações, mas quem de nós não passa, né? Situações difíceis. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vamos passar por muita dificuldade. Hoje eu estava aqui conversando com meu filho, ele falando, né, que todo o povo brasileiro precisa se levantar em clamor, um clamor pelo Brasil, né, pela situação do Brasil e não ter medo, né? Não importa tipo de, vamos dizer assim, de crença ou de área política, né? Essas coisas não importam. Nós temos que se levantar e clamar pelo nosso Brasil, para que Deus faça justiça, né? Por nós, por aqueles mais necessitados, né? Pela nossa saúde, né? Pela nossa segurança, pelos estudos dos nossos netos, né? Que o Senhor, para quem tem filhos também, que o Senhor venha entrar com justiça, né? Com providência, né? Que o Senhor tira toda potestade, aleluia, potestade maligna, que nossos olhos não podem contemplar, se assim o Senhor não nos fizer ver, né? Às vezes as pessoas brigam por causa de política, alguma coisa assim, mas se esquece do mundo espiritual, né? Que é uma potestade e que o Senhor nos livra todos os dias. E para Deus fazer algo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, Ele não precisa de mim e de você, mas Ele quer que eu e você clamamos, né? Clamamos a Ele para que toda potestade caia por terra, perca as forças no nosso Brasil, né? E que Deus venha fazer segundo a vontade dEle no nosso Brasil, nas nossas vidas, né? Na nossa vida familiar, com os nossos filhos, que o Senhor venha nos perdoar quando nós falarmos algo com o coração entristecido, porque o Evangelho vai dizer, Jesus Cristo vai dizer que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de mágoa, de tristeza, de maldade, vai falar só o quê? Sobre as mágoas, maldade e as tristezas, e até mesmo falar coisas que não devemos. Mas nós temos que orar ao Senhor e pedir a Ele para que todos os dias limpe o nosso coração. Limpa a nossa vida, né? Limpa a nossa vida espiritual. Que o Senhor traga algo novo. E mais uma vez aqui, eu quero colocar, aleluia, o grupo da CIB, aleluia, toda a nossa igreja, aleluia, os que estão à frente, todos aqueles que frequentam, que o Senhor venha tomar a frente, né, desse congresso, tomar a frente, aleluia, do grupo de... eu só falo grupo de pandeiro, mas o grupo é grupo de... Eu sempre me esqueço também o nome. Oh, Jesus. Vamos dizer, o grupo de pandeiro mesmo, né? E tomar todos aqueles que têm se levantado, têm se esforçado. Irmãos, não é fácil. Não é fácil, mas nós temos que nos levantar. Que o Senhor visite os nossos familiares de longe e de perto. E que as nossas orações sejam alcançadas. Né? Que o Senhor nos alcance. Eu quero ler alguns versículos aqui no livro de Romanos. Romanos 4, que vai falar assim o contexto. Abraão foi justificado pela fé. Que bênção, né? Então nós precisamos ter uma fé. Se não for uma fé igual a de Abraão, mas semelhante a dele, né? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne,
Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Tá vendo? Se ele tivesse sido justificado pelas obras que ele fez, ele teria de que se gloriar, mas não diante de Deus, mas diante do homem, né? Aleluia. Glória a Deus. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Porque ele creu em Deus. Por isso que isso foi dado a ele, né? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que lhe foi imputado como justo. Por isso que ele foi justificado, porque ele creu em Deus, não por causa das obras que ele fez. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declarou: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujo maldades são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor, aleluia, não imputa pecado. Então é chamado de bem-aventurado aquele a quem Deus perdoa, né? E a Bíblia vai nos dizer, né, no Evangelho também, que se a pessoa pecar 70 vezes 7, a gente precisa perdoar. Mas não adianta eu chegar para você e dizer assim: olha, eu lhe perdoo se o meu coração está cheio de mágoa. Não adianta. Mas eu tenho que perdoar. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Porque nós também não podemos perdoar o outro, o próximo, né? Se a gente quer ser perdoado, por que não perdoar aquele a quem nos maltratou, ou nos feriu, ou nos traiu, enfim, né? Então, que nesta noite nós íamos meditar na palavra do Senhor, buscar a face do nosso Deus, e quando nós podemos achar, e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, né? Que a graça do Senhor nunca nos falte, e que nós devemos pedir ao Senhor que coloque mais amor pelas vidas dos nossos corações, para que nós possamos orar mais por aqueles que necessitam. E que o Senhor venha fazer um milagre nas nossas vidas, né? Que o Senhor venha adentrar nos nossos lares, operando, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudaste. Ele é o mesmo Deus. Nós é que mudamos, né? Nós é que oramos mais pouco, nós é que se cansamos, né? E se nós formos observar, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina todas as coisas. E tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Tanto que se você for observar o dia, amados, os dias estão sendo abreviados. Abreviado. E isso está escrito na palavra do Senhor. Que nos últimos dias o Senhor abreviaria, né? Ia abreviar para que o povo dele não sofresse tanto. Nós não podemos saber qual o dia, nem a hora e nem o momento, né, que ele vai vir. Mas os sinais estão aí, de todas as formas, né? Tanto que você, segunda-feira, foi ontem, né? Tão rápido, hoje é terça, daqui a pouco nós já estamos na segunda de novo. Então que o Senhor venha nos dar sabedoria, autoridade, e que nós vamos se levantar, porque somos bem-aventurados, porque fomos escolhidos pelo nosso Pai, amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça em cada um de nós.
E que nós vamos orar dentro da nossa casa, profetizar dentro da nossa casa, ungir os umbrais das portas. Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas faça isso, né? Repreende todo dardo inflamado. Você tem boca, nós temos boca para profetizar e repreender o mal dentro da nossa casa, né? E profetizar bênçãos no meio dos nossos. Amém? Que a graça do Senhor nos alcance todos os dias. Fique com Deus e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós.